Dados da Defesa Civil divulgados na noite desta segunda-feira apontam que o número de cidades afetadas pelas chuvas em Santa Catarina subiu para 72. São mais de 20 mil pessoas e 4 mil residências atingidas em todo o estado. O Vale do Itajaí é a região mais prejudicada. As cidades de Blumenau, Agronômica, Laurentino, Lontras, Presidente Getúlio e Rio do Sul decretaram estado de emergência. Ontem, o governador de Santa Catarina recebeu em Florianópolis os ministros da Integração e das Relações Institucionais. Depois de uma coletiva na capital, a comitiva fez um sobrevoo pelas regiões mais atingidas pelas chuvas no estado. As entrevistas você acompanha no MCA Notícias de hoje, que vai trazer também. Maré alta causa transtornos em dezenas de ruas de Itajaí. O nível alto dos rios de Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim e dos ribeirões Murta e Cayanduba, combinado com o pico de maré alta, resultou em dezenas de ruas alagadas na tarde de ontem. Os bairros Cordeiro, Cidade Nova, São Vicente, Espinheiros, Barra do Rio, Cayanduba e Dom Bosco foram os mais atingidos. Algumas casas foram afetadas, mas como os moradores foram alertados, a maioria conseguiu erguer os móveis a tempo. Bancários e carteiros permanecem em greve por tempo indeterminado. Em Itajaí, todas as agências, com exceção do Banco do Brasil, aderiram ao movimento. Em 2011, outra greve foi realizada, mas apenas algumas solicitações foram respondidas. ONG responsável pela administração do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de Itajaí é investigada por permitir que educadores agridam os menores internos. O Ministério Público divulgou informações à imprensa, mas não formalizou solicitações à presidência da organização. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. O Marcílio Dias venceu o Concórdia ontem em Itajaí e está na elite do futebol catarinense do ano que vem. Boa tarde, terça-feira, 24 de setembro. O MCA Notícias já está no ar. Os últimos dados da Defesa Civil Estadual divulgados na noite desta segunda-feira apontam que o número de cidades atingidas pelas chuvas em Santa Catarina desde a última sexta-feira subiu para 72. São mais de 20 mil pessoas e 4 mil residências afetadas em todo o estado. O Vale do Itajaí é a região mais prejudicada. As cidades de Blumenau, Agronômica, Laurentino, Lontras, Presidente Getúlio e Rio do Sul decretaram estado de emergência. Apesar disso, o nível dos rios começou a baixar, mas a Defesa Civil alerta que ainda há risco de inundações no Planalto Norte e no Vale do Itajaí. Na última medição, às 7h15 da manhã de hoje, o nível do rio Itajaí-Açu em Blumenau estava em 7 metros e 34 centímetros e em Itajaí, 91 centímetros. Já o rio Itajaí-Mirim em Brusque estava com 2 metros e 96. E nesta segunda, os ministros da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e das Relações Institucionais, Idely Salvati, visitaram Santa Catarina para discutir o apoio do governo federal às cidades prejudicadas. O grupo sobrevoou as áreas mais atingidas do estado durante o início da tarde de ontem. Mas antes, a comitiva se reuniu em Florianópolis, onde concedeu uma coletiva de imprensa. Acompanhe as entrevistas do governador Raimundo Colombo e dos ministros. Certamente haverá uma demanda para as ações de reconstrução, os prejuízos materiais que serão identificados, sobretudo aqueles que eu me referi, estradas vicinais, reconstrução de pontos, prédios públicos, vias públicas, iluminação pública, redes de água, enfim, os serviços públicos essenciais que em algumas cidades foram afetados. O governo federal se coloca na disposição de repassar, não todo o valor necessário, mas repassar uma ajuda que permita, somando os recursos do governo do estado e somando os recursos dos governos municipais, permitir uma mais rápida recuperação dos cenários que foram afetados por essa inundação. Que as defesas civis, as prefeituras podem comprar sem aquele processo burocrático, concorrência pública, remédio, alimento, equipamentos, utensílios domésticos, contratar máquina para tirar
bloqueio nas estradas, agiliza todo o processo de atendimento às pessoas. É um processo emergencial. Aqui em Santa Catarina é um exemplo concreto. Com mais de 10 dias de antecedência, a Defesa Civil pôde se preparar, as barragens foram esvaziadas para poder receber um volume maior de água e evitar, entende, a subida exorbitante do nível dos rios e também a retirada das pessoas e do seu patrimônio para reduzir o risco de vida e os prejuízos materiais. Então, a prevenção, o monitoramento já é, neste caso, muito diferente dos episódios anteriores, demonstrando que estava corretíssima a presidenta quando estabeleceu um programa específico de prevenção de desastres naturais, com o monitoramento e com obras de prevenção. Aí então o pronunciamento do governo do estado e dos ministros. E a região costeira ainda sofre com a maré alta e com a ressaca. Em Itajaí, São Francisco do Sul e Florianópolis, os valores de marés elevados dificultam o escoamento das águas das chuvas para o mar. Durante esta terça-feira, ainda há risco de alagamentos. O nível alto dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim e dos ribeirões Murta e Canhanduba, combinado com o pico de maré alta, resultou em dezenas de ruas alagadas na tarde de ontem. Os bairros Cordeiros, Cidade Nova, São Vicente, Espinheiros, Barra do Rio, Canhanduba e Dom Bosco foram os mais atingidos. Algumas casas foram afetadas, mas como os moradores foram alertados, a maioria conseguiu erguer os móveis a tempo. A chuva deu uma trégua e o sol predominou em Itajaí nesta segunda-feira, mas a maré alta por volta das 4h30 da tarde foi o suficiente para provocar alagamentos em alguns pontos isolados do município. Esta é uma das áreas onde o pico da maré provocou alagamentos. O Ribeirão da Murta foi uma das áreas mais atingidas. A água que transbordou dos rios alagou algumas ruas do bairro e atingiu casas em áreas mais baixas. No bairro Dom Bosco, algumas ruas também ficaram alagadas, mas o que chama mais a atenção são os lixos e entulhos na rua, uma atitude que os próprios moradores reconhecem que complica ainda mais a situação de cheias. Diariamente o pessoal, em vez de colocar o lixo para o pessoal coletar, eles jogam do outro lado da rua, como está o exemplo ali, né, que eu mostrei para vocês agora, fica no meio da rua e com uma maré ela vai para a boca de lobo e entope tudo. Aí a água não tem como escoar, fica na rua. Perto da ponte do São Vicente, a rua do seu Mauriene já tem marcas das últimas enchentes. Desta vez, a rua também ficou alagada e a situação só tem a piorar, já que ele alega que a prefeitura não providencia limpeza após as cheias. A marca está aí para vocês verem. A prefeitura simplesmente não vem fazer manutenção. As águas aqui geram ratos, insetos, baratas. Esse terreno que vocês estão vendo é da prefeitura, não fazem manutenção. Nós solicitamos uma limpeza e tudo que fizeram foi 3 buracos no terreno que iam fazer a limpeza, trouxeram máquinas erradas e não concluíram o trabalho, né? E a marca está lá desde 2011, ninguém apareceu para resolver nada aqui na comunidade. E é preciso ficar atento porque hoje à tarde existe a previsão de um novo pico de maré. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News, que destaca a vitória do Marcílio Dias ontem sobre o Concórdia. E ainda no próximo bloco, bancários e carteiros permanecem em greve por tempo indeterminado. É um instante só e a gente já volta.